compartilhar da palavra do Senhor. A pastora estava falando sobre a rede apostólica que nós fazemos parte, né, do apóstolo Sandro Valentim. E tudo bem? Para atravessar o caminho, né? O apóstolo Sandro Valentim, a apóstola Silvana e o RDA, né? A importância de nós estarmos juntos, né, na palavra, no mesmo entendimento, né? Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando, né, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? O Espírito do Senhor, a unção do Espírito Santo, ela age na comunhão, né? Então, quando a gente tem a bênção apostólica, né, que o apóstolo Paulo falou, né, que a graça de Jesus Cristo, né, o amor de Deus, né, a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele é o Consolador, é o Espírito Santo que age na comunhão, né? Onde se tiver 2 ou 3 reunidos em o nome do Senhor Jesus, aí está Ele. Então, a ação, né, Deus nos guia através da comunhão. Por quê? Porque Deus junta o seu povo para guiar. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o romper no impossível, né, que foi a ministração do apóstolo para este mês, né? Então, o apóstolo Sandro Valentim, ele tem separado, né, e recebido do Senhor uma palavra por mês, né? Este ano é sobre romper, né, os limites, crescer na fé, na graça, na provisão, em várias palavras que foram liberadas. E desse mês é romper no impossível, né? E aí ele ministrou sobre algumas coisas, né? E nós vamos compartilhar. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 32, verso 27. Eu anotei correto. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Diz o Senhor. Quer dizer, o nosso Deus, Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor de todos os viventes. E não só daqueles que creem, né? Deus é Ele que criou o homem, Ele que nos deu a vida. Querendo o homem ou não, Ele está sobre todos, né? Ele não é só Deus daqueles que creem nele, é Deus de todos. E Ele é poderoso, né? E Ele se manifesta de maneira que os nossos olhos são curados da cegueira, né? Então, quando nós vemos a palavra de Isaías, ele diz que o Senhor, Ele vem para curar os cegos, né? Quando Jesus, Ele veio e ministrou, Ele disse, eu vim para aqueles que veem, não vejam, e aqueles que não veem, vejam, né? Por quê? Porque Jesus é a pedra de tropeço, ou seja, o ponto de decisão, onde as pessoas que creem em Jesus passam a enxergar, e aqueles que endurecem o seu coração passam a não enxergar, ter a vida cada vez mais difícil, né? Por quê? Porque começa a tropeçar naquilo que nem percebe aonde. A luz é fundamental, né? Nosso sistema, né, é chamado de sistema solar, né? E tudo que a gente vê no céu são estrelas, são sóis, né? É onde você tem o tipo de grandeza daquela estrela que reflete e ela ilumina todo um sistema solar. No nosso sistema solar, nós precisamos do nosso Sol. Só que, quando você olha na palavra de Deus, né, as estrelas, o Sol, foi criado no 4º dia, né? Nosso Deus é a própria luz, né? Ele disse, haja luz e houve luz. Então, Ele que ilumina, né, a nossa vida, o nosso entendimento. Ele realmente é a luz verdadeira.
A palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Né? Então, quando a gente começa a perceber o caminho que nós devemos seguir, né? Nós percebemos através da luz. Né? É muito comum a gente dizer quando a gente está com um problema, que a gente precisa de uma luz. Né? Eu preciso saber para onde eu vou, que tipo de decisão eu vou tomar, em que caminho eu vou seguir. Né? E a comunhão no Espírito Santo nos faz entender a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo. Ele não vai dizer um vai para o norte, para o outro vai para o sul, para o outro vai... Né? Todos vão na mesma direção, porque há um só caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, quando Ele nos guia, mesmo que somos diferentes, né? Assim como a gente vê Deus guiando o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, elas iam alinhadas, agrupadas em tribos, mas andavam na mesma direção. Amém? Então, elas estavam agrupadas conforme as suas famílias, porque a família tem que estar junta, tem que estar unida, mas todos estavam caminhando na mesma direção, sendo guiadas pelo Senhor Deus. Né? Quando nós vemos o Salmo 23, nós vemos, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me a verdes pastos, amém? A águas tranquilas. Né? Então, quer dizer, quando nós confiamos em Deus, nós passamos a seguir ao Senhor e Ele sempre vai alimentar, né, a família completa. Então, a palavra do Senhor e o caminho de Deus é muito importante para o pai e a mãe, mas para os filhos também. Né? É uma bênção para todos. E conforme a gente vai percebendo na palavra do Senhor, nós vamos percebendo isso, né? Que o Senhor é bom para todos e a sua misericórdia dura para sempre. Né? E como nós vamos vendo que Deus nos faz romper, ou seja, Ele nos faz progredir, Ele nos faz andar, caminhar e nos aproximarmos. Né? Então, nós temos que aproximarmos dEle. Quando nós vemos a palavra do Senhor, e nós vamos percebendo que o Senhor Ele vai preparando um povo. A especialidade de Deus é o impossível para os homens. Então, quando a gente olha para a grandiosidade, né, de Deus e das coisas, tem coisas que choca a gente, né, como você imaginar, né, o nosso sistema solar, que a Terra é redonda, que os outros planetas são redondos e todos giram, e ele gira em torno de si mesmo. É muito complexo, né? A gente já sabe dessas coisas, mas a gente fica chocado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no aeroporto e vi o avião, né, na hora que ele vai subir, você olha aquele equipamento enorme, né, de aço, de ferro, aquele motor, você fala, não, isso não vai subir. Não vai subir. Aí, daqui a pouco, começa o motor, aí você olha assim e fala, não é possível que isso está subindo. A gente sabe que está, mas é uma coisa assim, a tecnologia, né, para você saber, não, porque tem a velocidade, tem a aerodinâmica, tem não sei o que. Você vai explicando essas coisas, mas você olha assim, mas não parece que aquilo vai subir, é muito grande. Né? É muito grande, né? É muito pesado. Né? A gente fica vendo os passarinhos e tudo. O homem ficou observando tantos passarinhos até conseguir fazer o avião com todo aquele equipamento voar. Né? Mas isso já estava escrito na palavra de Deus, né? Que o homem voaria. Né? E isso está... Deixa eu ver se eu acho, né, agora. Tá? Isaías... Não estava planejado falar disso, né? Mas já que eu falei, vamos ver se eu acho ela quando fala da glória. Isaías 60, quando fala da glória de Jerusalém, da restauração. Muitos consideram que o Senhor está tardando, que já passou o tempo,
E aqui ele está falando da restauração de Jerusalém, né? Então, Isaías 60, verso 8 diz: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente da terra do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis, para trazer os filhos de longe, e com eles prata e ouro, né? E glorificarão o nome do Senhor. Então aqui aqui a palavra vem, quem são estes que vêm de longe, voando como nuvens e como pombas, né? Nas suas janelas, né? Em outra tradução, né, fala sobre as suas janelas. Então, aqui uma visão profética de um avião, né, voando como nuvem, né? E como pombas as suas janelas, né? Olha como tremendo é essa profecia. E essa profecia coloca a palavra do Senhor, aquilo que está acontecendo nos tempos de hoje. Porque foi no século passado, né, que foi inventado o avião. E a restauração de Jerusalém, né, de Israel voltando, né, foi colocada nesse tempo profético, onde já haveria avião para poder voltar ao povo de Israel. Então a palavra do Senhor, ela se cumpre, né, e mostra o quê? Que o povo do Senhor é guiado por Deus. Amém? E a palavra do Senhor se cumpre no seu tempo. Né? Então isso é um exemplo para mostrar que Deus é Deus do impossível. Quando alguém lia essa passagem, ele falou assim, não, isso aqui deve ser alguma outra tipo de figura de linguagem e tal, mas a palavra, ela não volta vazia, ela sempre se cumpre. Amém? Então aquilo que Deus fala para nós, ela vai transformar. E por que Deus faz isso, né? Para gerar fé no nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele abençoa a todos que procuram. Invocar o nome do Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? E uma das coisas que Deus fez, né, com o povo, né, no Egito, quando tirou o povo do Egito, foi guiá-lo, né? Então isso está em Êxodo capítulo 14, quando fala sobre a passagem do Mar Vermelho, né, no meio do Mar Vermelho. Então Deus abençoou e mostrou a sua forte mão. Deus é o Deus Senhor dos exércitos, mas Ele guerreou, mostrando o domínio sobre todas as coisas, né? Então Ele mandou as pragas para mostrar que a confiança dos egípcios nos seus deuses, segundo a crença deles, controlavam o mar. Aí Deus transformou o mar em sangue, a água em sangue, né? Eles confiavam nos animais, aí veio praga sobre os animais. Por causa das divindades que eles adoravam, sobre a fertilidade. Então Deus foi mostrando que Ele é Senhor sobre todas as coisas, né, sobre toda a natureza, né? Ele é o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, né, e Ele não divide o seu poder, né? O nosso Deus, Ele age em nós, né? Por isso que veio Jesus, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, por isso que nós precisamos estar em unidade, porque ele vai operar através de nós. Amém? Então, por isso é necessário que todos nós tenhamos a mesma experiência, né? Por isso, Jesus, ele batizou, ele chamou ao arrependimento, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e sejamos batizados no mesmo batismo. Amém? Por isso que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para andarmos no mesmo caminho. E aqui o povo de Israel, ele passou pelo Mar Vermelho, né, passou em seco pelo mar, e essa experiência é chamada de batismo por Paulo, quando ele fala sobre o povo, ele disse, olha, todos foram batizados no mesmo batismo, ou seja, eles tiveram a mesma experiência com Deus.
Para quê? Para que a fé viesse, né? E aí a gente percebe que Deus se manifestou, tiveram a mesma experiência, mas nem todos creram, né? Isso é interessante e aconteceu com o povo de Israel no Egito, nessa saída, nesse percurso. Aconteceu com um povo que viu Jesus, viu os seus milagres, Jesus ressuscitando os mortos, Jesus multiplicando os alimentos, curando o cego, curando paralítico, e muitos olhavam, viam aquilo e disseram: eu não creio, mas está acontecendo, é fato. Mas eu não acredito, isso é inacreditável, mas está acontecendo. Por mais que eu possa dizer assim, é inacreditável que um avião está voando, mas ele voa. Com a tecnologia, não adianta eu falar que é inacreditável, ele voa. Então, por mais que às vezes na nossa resistência, na nossa forma de pensar, não, isso é impossível que aconteça. Mas, e mesmo com as provas, às vezes a gente fica assim. E há muitas coisas, eu citei esse exemplo do avião, que para mim, eu fico, cada vez que eu vejo um avião, né, voando assim, você fala, poxa, isso é uma para mim, quando eu vou de avião, eu sinto como se eu estivesse num viaduto. Eu falo, não, eu estou num viaduto aqui, né? Eles estão subindo o carro como se fosse num viaduto e passando, né? Mas na minha cabeça, entender e aceitar aquilo. Quantas vezes a gente vê coisas que a gente não compreende como Deus fez, né? Os discípulos, eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes e eles não conseguiam compreender, né? É interessante que eles só tinham lá, eles viram Jesus recebendo 5 pães e 2 peixes. Jesus partiu e abençoou, né? Colocou no cesto e eles foram distribuindo. E não acabava, né? Eles foram distribuindo para 5.000 pessoas, né, sentadas em famílias, né, em grupos, e os discípulos foram entregando, quer dizer, um milagre estava acontecendo ali nas mãos dele, e eles não compreenderam. E foi tão profundo aquele milagre, que sobrou, né, sobejou 12 cestos cheios, quer dizer, só tinha 5 pães. E voltou 12 cestos cheios. E eles ficaram olhando. E eles não compreendiam como aquilo tinha acontecido, né? E quando a gente começa a caminhar no caminho do Senhor, muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente fica sem compreender, né? Mas é fato que o Senhor está conosco. É fato que o Senhor tem nos abençoado. Amém? Você tem provado da bênção do Senhor? Né? Então, isso é para quê? Para que aumente sua fé e você não continue sendo incrédulo. Creia naquilo que Deus fez na sua vida, né? Quando Jesus ressuscitou, né, ele apareceu aos discípulos e Tomé não estava junto. E quando Tomé apareceu junto com os discípulos, e os discípulos começaram, o mestre ressuscitou e já esteve aqui conosco. Tomé disse assim, se eu não colocar a minha mão lá onde estava o furo na mão de Jesus, se não colocar a mão do lado que eu vi que o soldado atravessou com uma lança de Jesus, se eu não colocar a mão, eu não vou crer, de maneira nenhuma. E ele estava ali com os amigos dele, os discípulos que estavam andando junto, eles estavam testemunhando do poder de Jesus, e Tomé disse, eu não vou crer. Aí Jesus apareceu novamente e disse, Tomé, coloca a mão. Aí Tomé pôs a mão e disse, Senhor, Tu és o Deus de Israel. Agora que você pôs a mão, você creu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós recebemos essa bênção, porque esses milagres nós não vimos, mas nós cremos.
Nós cremos que eles aconteceram e estão escritos na palavra de Deus para que nós nos alegremos e confiemos no poder de Deus na nossa vida. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Maravilha. Glória a Deus. E Deus quer que você seja participante, né? Quando a gente começa a ver o livro de Hebreus, uma das coisas que fica claro, né, que Deus nos chamou para sermos participantes. E esse milagre, né, essa passagem pelo Mar Vermelho, ele é uma situação que seria impossível. Impossível. Como é que uma multidão, 3 milhões de pessoas, vão atravessar o mar em seco, né? Ou juntar todas as águas, abrir um caminho e eles iam passar em seco. Olha, você não, isso é impossível. Mas Deus fez o povo caminhar, né? E o caminho é vida para aquele que crê. O Faraó perseguiu e que seguiu o mesmo caminho daqueles que creram. Mas o que aconteceu? Eles pereceram no mar. Pereceram no mar. Quando a gente vê Êxodo capítulo 14, tem toda essa passagem, não dá tempo de... Eu não vou conseguir nem passar tudo. Mas vamos lá, né? Êxodo 14, verso 10, diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Será que, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos no deserto? Porque nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Então aqui o povo estava reclamando, né, na hora da perseguição. Quando você vê o mapa da saída, do êxodo, então você tem uma parte, né, que era perto do mar Mediterrâneo. Então eles estavam saindo do Egito, então eles tinham que ir atravessar aqui por cima. Só que quando chegou perto dessa travessia, eles começaram a descer, porque Deus disse assim: olha, vocês não vão para esse caminho mais curto, vocês vão descer pelo caminho do deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. E na hora que eles desceram, né, Deus disse assim: olha, eu vou fazer com que Faraó persiga vocês. Né? E muitas vezes Deus nos leva e nos guia por um caminho que não parece ser o mais fácil. Você fala: poxa, mas esse caminho não é o mais rápido. O caminho que é mais rápido seria aquele lá. Mas o Senhor nos leva para um caminho em que o nosso inimigo acha que agora vai nos encurralar e vai nos destruir. Mas o Senhor quer se mostrar poderoso, que Ele tem todo o poder e Ele nos protege e faz um milagre onde o nosso inimigo vai ser destruído. Amém? Olha só, um amém, glória a Deus. O Senhor, e assim aconteceu, né? Quando a gente olha aqui no capítulo 14, verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Haimote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Então Deus fez de uma forma, foi pelo caminho onde houve a perseguição, e o povo se afligiu, né?
Muitos líderes falaram assim, olha, nós vamos morrer, por que você fizesse esse caminho? Né? Porque eles estavam olhando para Moisés, não estavam olhando para a direção do Senhor. Né? E isso é uma coisa bastante difícil, né? Então, quando os pais estão orientando os filhos. Né? Os filhos começam, às vezes, a reclamar dos pais, mas não sabem que Deus está orientando os pais. Quando os pais estão orientando, né, buscando orientação no Senhor, e falam assim, não, esse é o caminho. Mas todo mundo faz diferente. Eu falo assim, então, uma das primeiras coisas que a mãe fala para o filho, né? É difícil não dizer essa frase. Você não é todo mundo. É difícil, né? Mas às vezes os filhos dizem, não, eu não vou falar isso para o meu filho, não vou. Mas chega uma hora que é quase que impossível, né, a gente não dizer para nossos filhos assim, olha, você não é todo mundo. Você vai crescer com a educação que eu estou te dando, que esse caminho que eu estou te falando é melhor. É difícil, mas chega uma hora que você tem que dizer isso. Né? Mas todo mundo faz, todo mundo vai por esse caminho, todo mundo tem essa liberdade, mas você não é todo mundo. É difícil, mas... E aí, quando Deus, né, fala para Moisés, e ele leva o povo de frente para o mar, onde seria impossível, né, e, digamos, estariam cercados. Mas Deus, ele se colocou e se mostrou como aquele que guia. Veja Êxodo capítulo 13, verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aleluia. Então, Deus estava ali com eles e mostrou um sinal para o povo, né, uma evidência de que estava com ele. Assim, tinha uma coluna de nuvem guiando durante o dia, e essa coluna de nuvem também fazia uma sombra. Né? Então, de maneira que eles estão caminhando no deserto, mas não sentiam aquele ardor, aquele cansaço por causa do sol. Né? O Senhor protegia. E à noite, o deserto é muito frio, mas tinha o quê? Uma coluna de fogo que iluminava e aquecia. Amém? Né? Então, quando nós estamos reunidos espiritualmente, o que a gente sente? A gente sente a proteção do Senhor. Amém? Né? Aqui na igreja, o que nós sentimos? Nós sentimos a coluna de fogo do Senhor, a presença do Senhor. Né? Ainda que com nossos olhos a gente não consiga ver, espiritualmente nós sentimos que nós estamos sendo guardados por Ele. Amém? Por isso que nós nos dedicamos e ensinamos a cada um a buscar a orientação e a obediência na palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor passará a se fazer presente. E nós sentiremos a presença do Senhor. Aquele que obedece ao Senhor, sente a presença do Senhor. Amém? Por quê? Porque a obediência, ela vai nos caminhando para a fé. Então, você começa a obedecer, mesmo sem sentir, sem ter experiência, e depois o Senhor vai mostrando sinais, onde há evidência de que Deus está com você. Nós vamos passando a receber essa evidência, e assim o povo passou por isso. No Êxodo capítulo 14, verso 13, diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele,
e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. É interessante, né? Então, é uma coluna de fogo à noite. E a coluna de fogo, na hora que dividiu, não iluminava os egípcios, mas iluminava o povo de Deus. Para os egípcios, era uma coluna de nuvem, mas já era noite. Eles estavam seguindo, né, e eles não viam a coluna de fogo. Então, para eles, né, os que não criam em Deus, continuava a noite, e mais uma densa noite, né? Porque quando está escuro e cai uma neblina, fica mais escuro ainda, né? Você não consegue enxergar nada, né? E para os egípcios era isso. Mas para o povo de Israel era a luz que resplandecia. Amém? Então, quem crê em Deus, quem crê em Jesus, a sua vida passa a ser clara, o seu caminho passa a ser claro, iluminado. As decisões que você precisa tomar passam a ser claras. Amém? Por quê? Porque para nós que cremos em Deus, há luz. A luz verdadeira, que alumia a todo aquele que vem ao mundo. Jesus Cristo é a nossa luz. Ele é a luz do mundo que veio ao mundo. Né? De maneira que quando nós cremos nele, nós passamos a enxergar e falar assim, mas isso é tão claro, eu fazia tanta coisa errada na minha vida. Né? Quando a gente se converte, a gente passa a crer em Jesus, crer na sua palavra, nós passamos a examinar a nossa vida e ver tantas coisas que nós estamos fazendo errado, né? ou que fizemos de errado, que precisa ser mudado. Né? Por isso que Jesus ele chama ao arrependimento, porque quando nós começamos a ver a luz, nós passamos a identificar coisas que estamos fazendo errado. E para a transformação é necessário o arrependimento e a conversão. Amém? Estão entendendo? Então, o anjo do Senhor, ele foi. No verso 21, diz, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fazendo-se retirar o mar, e se tornar terra seca. As águas foram divididas, né, e o povo de Israel passou pelo meio do mar em seco. Né? E as águas foram como um muro à direita e à esquerda. Então, as águas ficaram de um jeito como se fosse uma represa. As águas ficaram represadas, né? E passaram em seco. Né? Então, eu já vi gente falar assim, não, eles não passaram em seco. Cientistas, provavelmente era uma maré baixa lá que eles foram passar. Mas a palavra de Deus diz que eles não passaram com águas nas canelas. Eles passaram em terra seca. Né? E ainda mais, os egípcios se afogaram. Né? Então, como é que os israelitas passaram com crianças, com os animais, com tudo que eles passaram ali, e os soldados com o cavalo não conseguiram passar. Né? Olha só. Né? Com cavalos, com carruagens, com velocidade, eles não conseguiram. Né? Por quê? Porque o Senhor, ele nos sustenta de tal maneira que o povo foi caminhando, mas o Senhor era com eles, até eles passarem todos. Né? Então, e Deus fez os egípcios a irem com dificuldade. Quando estavam no meio do mar, o que aconteceu? Quebrou as rodas das carroças. E aí não conseguiam passar, começaram a ficar com dificuldade. Aí que eles perceberam, olha, Deus está com este povo. Só naquela hora. Quer dizer, tudo que estava acontecendo não temeu. Né? E o coração do homem ele se endurece muito facilmente. E isso é uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado. Né?
Quando nós seguimos a Deus, e a gente vê aqui muitas pessoas murmurando, né, do povo de Israel, e aí examinamos, será que na igreja não tem pessoas que murmuram também? Será que nós somos assim motivados a obedecer ao Senhor e incentivamos outros? Isso, continua obedecendo ao Senhor. Está difícil, mas o Senhor vai nos... Né? Será que nós incentivamos cada um a obedecer ao Senhor ou lamentamos? Ai, é difícil, acho que vamos morrer nesse meio caminho, nessa dificuldade. Ai, essa doença, ai, esse desemprego, ai, isso... Né? Como que será que é a nossa palavra? Nós olhamos para nós mesmos ou nós olhamos para Deus, que pode todas as coisas? É uma reflexão, né? E por mais que o povo, né, algumas pessoas disseram assim, vamos, né, voltar para o Egito, né? Mas o mar se abriu e o caminho era ir por lá. E alguns que não queriam, não, mas esse mar aqui, e agora? Né, vamos passar esse mar vai se fechar. Mas o mar se abriu para você passar. E a gente fica com medo de passar pelo mar onde se abriu. Né? Por quê? Né? O coração do homem é muito instável. Quando Jesus andou sobre o mar da Galileia, primeiro os discípulos estavam lá no barquinho e tremeram, né? Começaram a falar, olha, um fantasma está vindo, e começaram a tremer. Aí Jesus falou, sou eu. Aí Pedro, todo valente, disse, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá andar com você. No mar, vem Pedro. Aí Pedro começou a andar sobre as águas. Mas aí ele começou a observar o vento forte. Eu estou andando sobre as águas. Não, mas isso é impossível andar sobre as águas. Ele começou a afundar. Ele estava andando sobre as águas. Mas depois ele falou assim, não, é impossível andar sobre as águas. Começou a afundar. Porque é impossível. Para aquele que não crê, é impossível. Mas nós somos chamados por Deus. Se Deus disse, anda, você caminha e continua firme. E essa passagem de Pedro, né, afundando, mostra como nosso coração é instável. Pessoal, isso está acontecendo comigo. Né? E eu lembro de alguns irmãos que vêm testemunhar e falam assim, olha, aconteceu comigo, mas isso é inacreditável. Eu falei, não, mano, é acreditável, porque você passou, é fato. Né? Mas a gente mesmo fica tão surpreso que a gente diz, mas o que aconteceu comigo é impossível. Né? E o que estava acontecendo com Pedro era impossível aos olhos e na capacidade humana. Obrigado. E é assim que nós temos que olhar para nós, e por isso que o nosso coração precisa ser modificado. Né, para que a fé entre no seu coração e fale assim, não, eu vou começar a andar por fé. O justo viverá da fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele, né, diz o Senhor. Né? Então nós precisamos deixar nosso coração se encher de fé. Creia no poder de Deus, creia no livramento do Senhor e continue caminhando. E assim você vai ver o livramento e vai ver as maravilhas do Senhor. Né? Então, muitas coisas Deus quer fazer e fala assim, olha, eu não fiz mais porque eles não creram. Há uma passagem onde Jesus está falando dos milagres que ele fez numa cidade. Ele diz, olha, eu só não fiz mais porque faltou fé. Eu curava, mas eles não criam. Não, curou o cego, mas... era cego. Eu via todo dia esse homem mendigando porque era cego. Mas agora ele enxerga. Mas é o mesmo? Não sei agora onde foi. Parece o mesmo. Né? E o homem, ele fica lutando para não crer na evidência do milagre que é a vida. Quanto mais a gente olha a ciência... e olha para a situação, nosso sistema solar, os planetas, tudo,
e procura um outro lugar igual à Terra. Aí descobriu que não tem. Marte não é igual, o outro não é, outro planeta grande é só gás, não tem terra firme. Aí você fala assim, mas só aqui tem condições, quer dizer, né, dentro do nosso sistema solar, né, não tem nada nem um pouco parecido. Não tem alguma, não, lá só tem algum tipo de vegetação. Aqui nós temos variedade de vegetação, água salgada, água doce, montanhas e tantas coisas, e animais, uma diversidade enorme. E em outros planetas não tem nada, nada, nada. É menos do que um deserto. Aí você fala, poxa, é impossível isso. É impossível, nós vivemos num planeta que é impossível existir. Mas existe. Aí eles procuraram outros planetas, tem o Sol, tem mais ou menos o tamanho da Terra, mas não tem nada lá. É impossível que nós estamos vivendo num planeta que existe. Esse planeta não existe. Mas existe. Você olha para a ciência e fala, nós não deveríamos existir. Mas existimos. Deus nos criou. Conforme a sua imagem e semelhança. Nós estamos vivos. E o Senhor nos chama para uma vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Em João 11, nós vemos a ressurreição de Lázaro. Que é impossível, né? Como é que alguém vai ressuscitar? Lázaro já tinha morrido há 4 dias, já estava cheirando mal. Aí Jesus chegou. Aí falou assim, Senhor, se tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas agora já foi, né? Por quê? Porque a gente acha que é impossível mudar uma situação. Morte, 4 dias, impossível. Mas basta uma palavra de Jesus. Basta uma palavra de Jesus. Veja, isso está em João capítulo 11. Jesus disse, verso 39, então Jesus ordenou, tirai a pedra, e disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Senhor, já cheira mal, não dá mais. Respondeu Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, o milagre de Jesus, aquela experiência, aquela multidão que estava ali, naquele velório, chorando pelo morto, por Lázaro, Jesus queria o quê? Que eles crescem. Crescem que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. E Jesus ainda falou em voz alta para que eles creiam que crescem que ele estava orando e que Deus estava respondendo a oração. E assim, quando nós estamos falando, muitas vezes a gente tem que orar em voz alta, muita gente critica, a gente fala assim, não, mas porque se você quer operar um milagre, ora ao Senhor, mas fica de boca fechada. Mas a gente precisa orar, falar alto, falar forte. Por quê? Para que creiam no poder de Deus.
para que cada um sinta, aquele que está recebendo a oração, sinta o poder de Deus. Amém? Né? Por quê? Por causa da fé, meu irmão. Né? Então, antes de a gente orar, o que nós fazemos? Nós explicamos a palavra do Senhor, nós mostramos os exemplos, a fé para quê? Para que a pessoa comece a crer, fala assim, não, olha, eu acho que isso pode acontecer mesmo, hein? Se eu crer, eu lembro que tinha um corinho que a gente cantava lá quando eu era adolescente, que falava, se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu, dá glória a Deus, né? Então, a gente já cantava, ó, se começarmos a orar, para quê? Para quê? Para que a gente ore, irmãos. Para que você confie no Senhor. Para que você, na hora que ore com fé. Não duvidando, mas crendo no poder de Deus. Amém? E aí, Jesus, tendo dito isso, ele clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Por que Jesus clamou em alta voz? Estava morto, se ele falasse baixinho ou não? Né? Por que Jesus falou em alta voz? Ele podia ter falado, Lázaro, acorda, Lázaro. Mas ele clamou em alta voz, para quê? Para que tremesse toda a terra, e todos que estivessem ali ouvissem o poder de Deus. Um terremoto, trovão, vozes, sejam testemunhas do poder de Deus. E você estremeça diante de Deus, tema a Deus no seu coração. E ele saiu, aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Jesus cura, liberta para a liberdade. Desatai-o. Nosso ministério trabalha para ajudar a tirar as pedras do caminho, desatar aqueles que foram salvos e libertos, para que eles tenham liberdade de servir a Deus com a fé no seu coração, com ousadia de falar em alta voz, só o Senhor é Deus. Eu creio no poder de Deus. Você pode dizer isso? Amém? Diga lá. Eu creio no poder de Deus. Agora com mais confiança. Estou quase crendo. Vai lá. Eu creio no poder de Deus. Ó, tá quase lá. Eu creio no poder de Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui no verso 45 diz, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram, creram em Jesus. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Quer dizer, outros não creram, falaram assim, ainda vou contar para os outros. Olha, Jesus ressuscitou morto. Não sei o que significa isso aí, não, mas será que ele é um enviado de Deus? Será que ele é um profeta? Será que Jesus é um profeta? Será? Todas as palavras que ele fala se cumprem. Será que ele é o Filho de Deus mesmo? 500 pessoas viram Jesus que ressuscitou. Será mesmo que ele ressuscitou? Será que ele está vivo? Será que quando a gente ora, a gente sente o calor de Deus, o fogo do Senhor na nossa vida? Será que realmente ele vive? O coração do homem é muito enganoso e olha para as dificuldades. Olha para Jesus e não vê a luz, porque a luz do Senhor resplandece para aquele que crê. Para aquele que crê, Jesus é a luz do mundo. Para aquele que crê, é uma nuvem escura, mas Jesus é a luz. E todo joelho se dobrará
toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Esse é o primeiro ponto, né? Então, esse é o primeiro ponto, já nosso horário está avançado, nós não vamos avançar para os outros pontos, né? Mas é importante, né? A gente buscar o discernimento, né? Porque diante dos milagres, diante da evidência do Senhor, a nossa mente precisa mudar, né? É fato que nós vivemos num planeta diferente. É fato que aqui há ar para respirar, é o básico. Nós temos oxigênio aqui nesse planeta. Nos outros planetas não tem. Nós temos água nesse planeta. Nos outros planetas não tem. É evidente. É evidente que é diferente. Assim como você não nasceu da cegonha, né? Esse planeta não é por acaso. Não foi um acidente da natureza. Um acidente da natureza que só criou essa terra com capacidade de a gente viver. Para aquele que crê, ele entende que nós somos especiais e que Deus existe. Para aquele que não crê, é evidente que Deus não existe porque deve haver vida em outros planetas. Outros planetas não têm nem condições de ter vida. Não tem nem água, não tem nem ar. E ainda preferem acreditar que em outros planetas tem gente mais inteligente do que a gente. Deve estar falando de Deus, né, dos anjos. Não de seres humanos. Mas Deus existe. E Ele habitou entre nós. E muitos testemunharam a glória de Deus e viram. E são chamados para ser testemunhas. E o cristão, ele é chamado para ser testemunha que Deus existe. E que Ele é poderoso. É poderoso para nos dar a vida eterna. Deus é tão poderoso que Ele já deixou na palavra dizendo assim, que Ele criaria novos céus e nova terra. E só quem crer é que vai para o novo lugar. Quando começar o sol escurecer, quando começar as estrelas caírem do céu, porque está escrito na palavra, quando perceberem que o mundo, o universo está se desfazendo, para onde nós iremos? Só tem um lugar para ir. É seguir a Jesus. Porque Ele vai criar um novo céu e uma nova terra para nós vivermos. Não tem um lugar para o ser humano ir. Não, se destruir a terra, se vier um asteroide destruir a terra, a gente tem que já povoar outro planeta. Quando for destruído, já vai ser destruídas as estrelas, a gente não vai ter para onde ir. Isso vai ficar claro, não tem para onde ir. O único caminho é Jesus. Não tem para onde ir. Quando acontecer, as estrelas vão cair do céu. As estrelas vão se apagar. Hoje estão colocando cada vez mais um telescópio capaz de ver todas as coisas. Então a gente vai conseguir ver de uma maneira especial que as estrelas vão se apagar. E aí? O nosso sol vai ser o único sol e ele vai começar a escurecer. A terça parte dele vai parar de dar luz. E aí? Para onde iremos? Mas Pedro já tinha decidido. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. E assim, a decisão a cada dia
nós temos que tomar, olhar para a palavra do Senhor, para o testemunho, porque isso aqui é testemunho. Palavra de testemunho e dizer para onde eu vou, por que palavra e que conselho eu vou guiar a minha vida. Somente Deus tem as palavras da vida eterna. Amém? Convido a você a ficar em pé.